Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um programa Despertar com Justiça e Paz, um programa promovido pela Comissão Brasileira de Justiça e Paz, que todas as sextas-feiras, 8 horas da manhã, vai ao ar, sempre com informações importantes para animar a nossa semana de dedicação a partir da nossa fé, do nosso engajamento à construção, à revelação dos sinais do reino de Deus na história. E no dia 7 de abril, nós celebramos o Dia Mundial. É a criação da Organização Mundial da Saúde. E por isso, então, é celebrado como um dia que a gente relembra o direito à saúde que todas nós temos. Muito importante. E o nosso convidado de hoje aqui é Dom Roberto Paes, ele que é o bispo referencial da Pastoral da Saúde em nível nacional. Bom dia, boa tarde, boa noite, Dom Roberto. Bom dia, toda a jornada, não é? Desde amanhã à noite, estamos com a igreja, estamos com a humanidade, desejando saúde e paz. Amém, Dom Roberto. E, como eu estava lhe explicando no programa, as pessoas conhecem, queremos saudar todos aqueles que cedinho, o Alberto Quirone, lá de Roraima, é uma hora a menos, sempre conosco, antes da hora aqui nos esperando, o João Sana, lá de Vitória também, muita gente que nos acompanha todas as sextas-feiras e depois multiplica esse programa, ele fica gravado no mesmo link, para você utilizar durante essa semana que se inicia sobre o tema justamente do Dia Mundial da Saúde. Mas antes, propriamente, de entrar no tema, a gente quer conhecê-lo um pouco mais, Dom Roberto, né? Afinal de contas, o senhor é brasileiro ou é uruguaio? E, afinal de contas, como despertou para essa vocação, né, religiosa, essa vocação ao ministério sacerdotal, ao presbitério, depois como é que foi o chamado para ser bispo? E dentro dessa missão do pastoreio episcopal, que tem a ver, Dom Roberto, com a saúde? Por que foi escalado para essa função e para outras missões que eu também sei que você serve à Igreja do Brasil com tanto amor e tanta dedicação? Conta para nós, Dom Roberto, como que foi na sua trajetória de vida, desde criancinha, para poder chegar a esse despertar pela justiça e pela paz, e, particularmente, lutar para que a saúde seja acessível a todos e todas. Contigo, Dom Roberto. Bom, eu queria compartilhar que eu fui pai, fui filho de filhos diplomatas, então acompanhei meus pais em diversos países, o que me deu uma consciência de mundo e de humanidade muito sensível ao sofrimento, por isso a saúde, muito sensível à justiça, porque em vários países, como dizia Daniel Vigletti, um grande cantor uruguaio, a pobreza é a mesma. Os mesmos homens esperam e as mesmas pessoas estão à margem. Então eu me sensibilizei muito desde criança com isso. E posso dizer, claro, que minha vocação primeiro foi a ser plenamente humano, porque quem não é humano não pode ser cristão. Na verdade, não. Exatamente, Dom Roberto, coisa Um boa, cristão que bonita. só me importa com Deus. Não, isso não é o cristão. E então também é, vivi muito a minha vocação laical. E porque vivi muito a minha vocação laical, aprendi o que é servir na igreja. Olha E, só. em determinado momento, Deus me pediu um serviço, uma entrega e uma doação maior. Então, entrei para ser padre. Já entrei no Rio Grande do Sul, no seminário de Viamão. Oh. E aí já aprendi a ser gaúcho, a ser, a ser Se do ouvir o que está Grêmio, nos a acompanhando, vai ter ficar feliz, integridade. Dom Roberto. Como? Se ouvir no REC, ele sempre nos acompanha no programa com seu chimarrão. Hoje eu estou sem chimarrão aqui, estou gravando de Santiago do Chile, né? Esse nosso El programa. mate, el mate. El mate, Eles não também têm, estou me aí. parece. É mais os argentinos. É verdade, é É uma verdade. costume do Rio da Prata, que inclui o Paraguai Ah, também, porque a erva mate isso. surge no Paraguai. Oh, Mas tá eu vendo? gostaria de dizer, Sim. voltando a isso, o mate, o chimarrão é um sinal da fraternidade. Quem Olha toma aí. chimarrão considera a todos iguais.
Isso é bonito. Não E por discrimina. isso compartilha. Agora, me, for, é, me ordenei em Porto Alegre, na Catedral, em 1989, e depois, em 2007, tive uma grande surpresa. O Papa Bento XVI me nomeou bispo auxiliar de Niterói e, em 2011, bispo de Campos. Essa é a minha caminhada na igreja. E eu expliquei por que a saúde, né? Sim, Porque claro. o que a gente vê é a falta de saúde, é o sofrimento corporal, mental, ultimamente, muito. A saúde mental nos aflige muito. E a saúde espiritual, porque também as três estão ligadas. Com É certeza. impossível ter saúde quando é intolerante. É impossível Uhum. ter saúde quando você quer excluir alguém da felicidade ou da fraternidade humana. E Nossa, temos Dom hoje Roberto. esse debate com pessoas que dizem: não, não vamos conquistar, vamos anexar. Opa, vamos tratar de resolver a questão como se fosse um reasorte. Não E, dá. bom, vocês podem sair daqui. Mas eu nunca pensei que ouviria isso e que fosse e ficasse por isso mesmo, não é? Então, Dom Roberto, hoje mais uma revelação, nós que já temos uma amizade cultivada faz um tempo, né? E eu não sabia dessa sua filiação a diplomatas, e aí, por isso, então, na verdade, não é que seja uruguaio, é É internacional, um na cidadão do verdade. mundo. É, Exatamente, exatamente. coisa linda, coisa boa de poder ter Sem essa dimensão, fronteiras, sem né? fronteiras. Sem fronteiras. Isso é importantíssimo para a gente poder ter essa concepção daquilo que é próprio, né, do católico, do ser católico, nessa perspectiva realmente daquilo que a gente quer, até para a saúde também, no sentido do universal, né? Dessa perspectiva Exato. É o realmente tema. de Defender a levar. cobertura é o- universal. exatamente, é o tema do nosso programa de hoje. Hoje, E agora, então, a gente podia entrar propriamente nessa questão, porque dia 7 de abril se celebra, né, Dia Mundial da Saúde, e como é que está a situação da saúde no mundo inteiro, mas particularmente no Brasil, né, essa troca de ministro aí, como é que o senhor viu também? Vamos colocar um pouquinho de eh, conjuntura também nesse sentido, se influencia, se não. Houve necessidade de uma retomada? Como é que está a situação da saúde pública no Brasil, um pouco desses elementos, história e um pouco da situação atual da saúde, na visão aí que vocês compartilham na Pastoral da Saúde, como os grandes desafios dessa área. Por favor, Dom Alberto. olha, nós pensávamos que a pandemia de- deveria ter aberto muito mais a consciência de empenharmos juntos, como foi a batalha pela vacina, por vencer o vírus. Mas o que se vê ainda é que há enormes dificuldades, lacunas na equidade, acesso e à qualidade dos serviços da saúde. Nós, os brasileiros, podemos nos orgulhar pelo SUS, que está na Constituição, que foi uma luta da igreja, do movimento sanitarista, de todas aquelas pessoas que pensavam que saúde é um bem público, saúde é um direito humano integral. Então, estamos, digamos, lutando para não perder isso, resistindo, e queremos ampliar e queremos fortalecer, com o objetivo do Dia da Saúde deste ano, fortalecer o sistema de saúde. A maioria dos países não tem um SUS. Mesmo países que estão no primeiro mundo, que se gabam, vai, quando você fica doente, a quem pedir? Uma Você, ambulância só. você fica endividado, né, Dom Roberto? É uma coisa que a gente não tem a Exatamente. dimensão do que seja isso, né? As histórias da pandemia em outros países do mundo, meu Deus do céu. Então, estamos neste momento a querer garantir o orçamento público, o financiamento público da saúde, né? Que é 10% federal e 12%. Então, deveria ser mais, deveria ser mais. Mas Uhum. vamos nessa Garantir pelo batalha menos esse mínimo, e na né? batalha da transparência e do controle social.
E isso Muito também bem. tem a ver com o SUS, a Uhum. participação da comunidade, já seja como nos conselhos, já seja nas conferências públicas. Nós acabamos de fazer uma conferência livre, a Pastoral da Saúde, Que dias sobre a foi saúde do agora? trabalhador Recente? e da trabalhadora. Saúde do Olha trabalhador só. e da trabalhadora, nesse eixo. Saúde mental, não é claro? Então, nós estamos batalhando por isso, como cristãos, como cidadãos, porque é um direito e um dever do Estado, um direito do cidadão e um dever do Estado. E não podemos abrir mão, porque ninguém pode trabalhar sem saúde, ninguém pode viver sem saúde. É um direito fundamental como a vida. Aliás, a pastoral da saúde é para evangelizar e defender a vida. Ó, Não poderíamos estar alheios à defesa da saúde para todos, que foi o tema da primeira campanha da fraternidade. Saúde para todos e olha todas. só. Naquele momento de construção do SUS ainda, hein, Dom Roberto? É, Que coisa exatamente, bonita. A construção do gente vai SUS. vendo as consequências das campanhas realmente nessa Olha, aquele foi um garantia da momento, vida para foi todos. um kairós, porque a Constituição Cidadã nasceu com muitas emendas propostas da Igreja. Eu estava A lá no Igreja Espírito estava Santo aí na coletando, viu, Dom iniciativa, na Roberto? vanguarda. Como? Isso. Eu estava lá no Espírito Santo coletando a assinatura das emendas de iniciativa popular que a igreja promoveu. Dom Luciano, acho Sim, que sim. estava, não sei se foi como eu acho que estava como O secretário-geral, último fruto, me né? parece, que E não foi já com a Constituição, mas foi a ficha limpa. isso, Dom Roberto, muito bem lembrado. E, Essa aí eu e, dediquei, e pedi licença como sem diz, vencimento do trabalho para me como dedicar durante diz 3 anos. a presidência da CNB, estamos perplexos e indignados, Muito bom, né? Muito bom. Dom porque não Odilo se, que propôs essa frase, e é isso mesmo, porque nós que coletamos tantas assinaturas não podemos ficar, assim como foram, voltando ao tema, né? As emendas populares para garantir, se temos hoje tantas conquistas e que precisam ser ainda efetivadas da garantia dos direitos dos povos indígenas, que também significa saúde, foi devido às emendas, né? A pressão que houve efetivamente a partir da democracia, a partir da, da, da vontade do povo manifestar de forma pacífica, ordeira, dentro dos marcos legais, para que realmente pudesse essa escuta ser e acontecer, né? Assim também foi no caso da é, saúde, né? é Coisa que às boa. vezes esquecemos que a democracia deve ser sempre aperfeiçoada para mais, nunca para menos. Isso. A gente nunca está satisfeito, mas a gente quer avançar mais, né, Dom Mais, Roberto? E não sim, recuar. sim, Uhum. Então, nesse sentido, o Sistema Único, eu acho que ele é de 1990, né? Ele vai ser sim, precursor, né? Depois, eu que trabalhei como secretário de Estado na assistência social, eu tenho uma prima, um primo do SUAS, que é, eu trabalhei no SUAS, que é prima, uma das primeiras primas do SUS, o Sistema Único de Assistência Social, ele nasce de toda a lógica do o SUS. SUAS, O SUAS nasce da lógica do SUS, e depois ainda nós criamos o CISAM, né, o Sistema Único sim, de Segurança Alimentar e Nutricional, porque lá a Secretaria lidava sim. com esses dois sistemas públicos para garantia de direitos, né? Isso que é importante para fazer aquilo que efetivamente possa chegar ao povo, e aí eu sei que os desafios são muitos, muitos mesmo, né? Dom Roberto, que mais o senhor quer dizer nessa primeira parte do programa em relação à situação da saúde? Algum outro elemento que queira puxar? Não, A gente caminha para talvez, próximo. talvez perfilar que a diferença daqueles momentos que era a saúde básica, que ainda não está resolvida plenamente, porque ainda temos problemas de o sistema sanitário básico, saneamento básico, não é isso? Não, Sim, sem isso não tem como ter ainda é saúde plena. o direito à água, o direito ao meio ambiente equilibrado e saudável, que cada vez temos. Sem Mas veneno, sem hoje poluição, nos né? preocupa mais a saúde mental também, que cresceu com a pandemia, os Tremendamente. desajustes, as perturbações, inclusive o suicídio.
Que desafio temos É, enquanto igreja, enquanto cidadãos e cidadãs brasileiros, hein, Dom Roberto? Bom, sim, sim, porque não, é, a saúde mental nos diz respeito a cada um e todos somos responsáveis. e não é uma Não questão de podemos pessoa a pessoa, deixar. são as nossas relações que muitas vezes estão adoecidas, né? Exato, E o alguns aspecto acabam expressando, relacional, não né? é? Né? É, Manifestando e o tem adoecimento. crescido um individualismo, não é? Nós queremos um estado mínimo que resolva só aquilo que tem que resolver e o resto é com o indivíduo que ele é o gestor, ele vamos, essa não é uma visão cristã, não é? Nenhum homem é uma mulher é uma ilha. Não Somos mesmo. comunhão, somos nós de relações. Somos pessoas reticulares, crescemos em rede, crescemos em vínculos, em pertencimento. Isso é saúde. Isso Pertencer, é saúde, amar, verdade. isso é saúde. Bom, Dom Roberto, o senhor já começou então a entrar na parte do iluminar, né? Por que que nós cristãos devemos nos meter em defender o Sistema Único de Saúde, em defender o acesso universal? A igreja não devia só cuidar das almas, Dom Roberto? Que história é essa de se meter com o corpo das pessoas? O corpo não é perigoso, não é fonte de pecado? Agora te apertei, Dom Não, Roberto. é, o corpo foi feito por Deus, a criação foi feita por Deus. Então, não devemos confundir a criação ou natureza e mundo. O mundo, às vezes, é citado como São João, como um lugar de perdição, mas não é por causa de Deus, é por causa de escolhas que, às vezes, não são livres ou totalmente livres, mas que realmente nos levam a viver um processo autodestrutivo contra nós mesmos, contra o próximo e contra a criação. O pecado é isso, um processo de autodestruição e de separação de Deus, que é a fonte da vida e a fonte da saúde. Então, quero dizer que aquele que diz que ama a Deus e não ama o próximo, que vê, é um mentiroso. E ou, com Tiago, é, mostra-me a tua fé com obras, porque uma fé sem obras é uma fé morta. E as obras são, que eu saiba, estão em Mateus 25, são 6 verbos, De ação, né? muito De ação. concretos. Eu não sei, e que são como nós nos salvamos. Estive doente, me visitastes. Tá lá, né? Então, Mateus 25. está lá, está lá, Mateus 25, é o juízo final, parábola. E são verbos concretos. Ah, mas quando te vimos doente? Quando visitastes ao meu irmão, aos pequeninos, a mim me visitastes. Quando me destes de comer a um deles, aos pequeninos, a mim me destes de comer. Quando estava preso. Então, é impossível separar isso, mesmo porque é o critério de salvação, é o critério de realização da pessoa humana, fazer o bem. Quando Pedro, no seu querigma, quer resumir, Jesus passou fazendo bem a todas as pessoas. Nós temos que Concretamente, imitá-lo, né? E nas leituras concretamente, dessa semana, incluindo. a gente vê até aqueles que não pertenciam à tradição judaica que Jesus acabou curando também, né? E ele até admirava a fé daqueles que às vezes não pertenciam ao povo de Deus, mas A que, fé da Ciro-Fenícia, a fé sim, do centurião, a, a, a humildade do publicano, pobrezinho, que estava rezando, e o fariseu disse, eu não sou como aquele, é, eu mas pago o olha, dízimo, eu faço isso, eu, eu me levanto não sei a que horas. então, Dom Roberto, a gente se Não, não, quiser não somos encontrar com, melhores que ninguém, hein? Não é, somos melhores que ninguém. Se somos claro, o que claro. somos é pela graça de Deus e porque tratamos de amar como Deus nos ama. Um pouquinho. Amém. Não, então você está dizendo É, que quando a gente vai fazer visita, quando a gente faz
essa ação das pastorais sociais, a gente está indo se encontrar com Deus no irmão, é isso, Dom Roberto? Eu poderia dizer até com São Camilo de Leles, Ah, que estava rezando no Santíssimo Sacramento, fazendo uma adoração, e vieram sim. dizer: olha, aquele doente está morrendo. Sem duvidar um momento, saiu correndo e um irmão disse: mas estamos em adoração. Eu estou deixando a Cristo para encontrar a Cristo no irmão. Ponto. Não sabia dessa passagem de São Camilo de Leles. Olha, arrupiei aqui, Ah! viu? Dom Roberto, Dom Roberto. Mas o senhor nem camiliano não é, Dom Roberto? Todos somos um pouco camilianos na saúde, temos que ser. Amém, amém, amém. Que coisa boa poder ter efetivamente esse conforto e essa presença, né, das pessoas. Quem de nós já não esteve em algum momento, né, internado, numa posição de completa prostração diante de alguma coisa que tenha acontecido e que não precisou, e como é importante, né, fazer com que essa experiência do Deus que se revela pelo outro que vem nos visitar também, né? Quem está naquela Exato. situação e nessa questão da obra da misericórdia, né? Essa possibilidade de lutar para que isso chegue a todos, então é uma grande missão, eu diria assim. E essa missão da Pastoral da Saúde, que talvez precisa ser ainda mais conhecida, na verdade, né? E aí eu te provoco, Dom Roberto, para que nessa parte do agir, então, explica para nós como é que se organiza a Pastoral da Saúde. É a visita? É o que mais? O que está nesse Bom, escopo que vocês tentam, enquanto Pastoral da Saúde, ela, também ser essa presença de vida? a diferença de outras pastorais de saúde, tanto na Europa como na América Latina, Hum, a pastoral da saúde tem três níveis de atuação. O primeiro, como você colocou, é o nível solidário, o nível da visita do agente da pastoral da saúde, onde o doente está. Pode ser no hospital, pode ser numa geriatria, pode ser na própria casa. Onde o doente, ou pode ser o doente que está morador de rua, que nem tem casa, nem tem teto. Nunca esqueçamos isso, não é? Segundo, o nível comunitário, construir a saúde nas igrejas, a consciência da saúde. A pastoral da saúde ajudou muito no lockdown, criando as condições de higiene para manter abertas as igrejas, não é? E evitar o contágio. Mas mais que isso também acompanha as campanhas da saúde da CNBB, aquela sobre movimente-se, a campanha da diabetes, a campanha da pressão, da alta pressão, todas as campanhas, mas também quer despertar da alimentação uma saudável também, né, Dom Roberto? No sentido. alimentação saudável, as, as medicinas chamadas alternativas ou integrativas, que o SUS Isso, reconhece, não é? O muito. poder, inclusive o poder da bênção, não é? É importante tudo isso. A missa da Pastoral da Saúde, que acontece nas comunidades, a oração pela saúde, é, a, a celebração do sacramento da unção dos enfermos em comunidade, tudo isso forma o nível comunitário. Terceiro, claro, o nível socio-institucional ou sociopolítico, a participação nos conselhos e a participação na elaboração de políticas públicas, o controle social. Então, aí estaria esta dimensão, falta na maioria das pastorais da saúde de outros países. Deixam isso talvez para um nível da conferência, mas acreditamos que é uma dimensão importantíssima, E porque no a nossa conselho ali da experiência, unidade de saúde, próximo da casa da gente, às vezes que precisa de alguém que seja a voz, né? Que faça esse sim, controle social e acontecer. leve, veja, quando nós falamos, foi a campanha da Fraternidade dos Excluídos, você falou no texto base que as obras de misericórdia eram pessoais, mas eram comunitárias também. Isso. E às vezes podemos visitar, mas às vezes podemos melhorar o atendimento num hospital, abrir outras alas,
É dizer, Ou seja, a a gente, história... quando conhece, quando vai ao encontro, percebe que tem um monte de insuficiências e condições, às vezes, que por vezes nos indignam e fazem com que a gente também acabe reverberando para que efetivamente Sim, se claro. melhore, se amplie. Quer dizer, a visita não é uma visita, claro, que já por si já seria muito, né? Desse consolo ou dessa consolação da presença de Deus junto ao enfermo e Deus nele conversando conosco, mas é também de percepção, né? Ninguém conhece se não vai, se os pés, né? A cabeça, como é que é? Pensa onde os pés Sim. pisam, né? Não, Então, e também, veja, todas as curas que fez Jesus terminavam numa integração comunitária, integrar aquela pessoa à comunidade. excelente, Dom Roberto, excelente. Era para É, voltar o retorno à comunidade. Vai se apresentar o sacerdote para que ele ninguém pode autorize, ser né? saudável se não tem também um convívio saudável com as pessoas. Talvez hoje estamos nos dando conta disso, porque quem se suicida não é só por um problema mental, mas é um problema de anemia social, anemia social. Ninguém, como dizia aquela canção do Vinícius, o, o Alfredo, sobre o pobre Alfredo, que ninguém lhe dava atenção, se suicidou com o gás último gás do bojão, se suicidou, Nossa coitado, porque Senhora. ninguém o queria, ninguém lhe dava atenção. É dizer, sem amor também não podemos viver. E isso hoje, com o individualismo, talvez com as redes sociais, a pessoa pensa que isso substitui, mas não substitui, porque amigos são presenciais. Essa, e mesmo quando estão distantes, a gente reencontra e parece que a gente conversou ontem, né? E é muito diferente, Exato. né? Eu sempre, Sim, mas nas é formações que muito eu. Será que difícil são você conhecer um 5.000 amigo amigos mesmo? É, virtual, porque você nunca sabe quem é quem, não é? é Mas verdade, quando Dom você tem Roberto. amigo de carne e osso, pele e pescoço, você pode ter vínculos virtuais com ele também, perfeito. Mas Sim, primeiro você compartilhou, tomou chimarrão, compartilhou a vida. isso é verdade. E essa convocação que você faz, Dom Roberto, nesse artigo que vai estar disponível no site da CNBB, é o que? É o tema do Dia Mundial da Saúde desse ano? É isso, Dom Roberto? Sim, Por o favor. tema do dia da fundação da OMS é defender a cobertura universal da saúde. O que que Uma ação significa isso na global, prática, então, Dom Roberto? Fale aí. sair dessa cobertura só dos planos privados, que cada vez são mais privados, Uhum, para uhum, atender a todos, porque é um bem universal. A entendi. saúde deve cobrir a todos, não é? Ah, porque você vai pagar depois, não sei. Não, não. Saúde é um bem. E como direito, deve ser gratuito e oferecido a todos. Você não pode esperar, por exemplo, meio ano para ter uma consulta que diz respeito à Uhum, sua saúde. Você não uhum. pode suplicar, ou não pode tornar o político como um mediador. Zé das cadeiras, Zé dos cadeirantes, fulano das dentaduras, fulano não sei dos Ou das óculos. Não. consultas, que é direito e são É viram assim, troca de favor, né? vira em troca. Ó, oh, secretária, anote. Alto aí. Meu Deus do Isso céu, é terrível, isso é que terrível, situação. porque estão vendendo um direito nosso. Sim, sim. Então, na verdade, esse chamado é justamente para que a gente garanta que mesmo no SUS não haja discriminação, não haja preconceito e que as pessoas, né, realmente sejam atendidas naquela igualdade Sim, que por precisa, isso né, a equidade que você falava, né? eu vou falar de algo que não, não estou fazendo propaganda para alguém ou para algum partido ou proposta, mas mais médicos é importante, porque todo lugar tem que ter médico. Amém. Não é o mercado que vai definir ao quanto ganho que eu vou. Ah, se eu não ganho isso, eu não vou lá. Não, o Estado tem que cobrir. É dever do Estado, cara. Aham. É, Eu é, quero dar um testemunho aqui também, Dom Roberto, dois, aliás, né? Um
Não sei se o senhor conhece a Doris, que é lá da Diocese de Altamira, Xingu, Diocese de Xingu, Altamira, trabalha lá na Repan como articuladora, teve um problema gravíssimo no coração, fez acompanhamento ali na Asa Norte, do lado do postinho, né, em Brasília, e fez toda a cirurgia pelo Sistema Único de Saúde. Hoje ela é, além de defensora da Amazônia, uma defensora ferrenha do Sistema Único de Saúde, coisas que certamente ela não conseguiria nem por um plano de saúde, etc. Mas Ela conseguiu pelo SUS, eu me realmente. lembro, e não quero mencionar Aham. assim a pessoa, porque, Sim, claro. a fim de contas, já morreu, tinha umas ideias que eu não compartilho, mas estava nos Estados Unidos, tudo bem, e defendia, assim, esse sistema tão interessante, mas veio morrer aqui com o SUS. Olha só. É dizer, Então, na verdade, o SUS é como uma mãe brasileira, aceita todos sempre. não importa se algum Gostou? filho seu lhe falou mal. Gostei demais, Dom Roberto, sua criatividade me encanta, Dom Roberto. E é disso que nós Não, mas é precisamos, que realmente o, pensar isso de uma forma afetuosa, pela qual a gente afetuosa. lute, né? Pela qual a gente defenda, mas efetivamente nessa perspectiva realmente do sistema E único, dizer, né? eu sempre digo, o SUS é nosso, o SUS é nosso. Não é só do Estado, é nosso. Aham. É a nossa casa E o outro de testemunho que saúde. eu quero dar é a respeito da Universidade Federal de Ouro Preto. Eu tenho uma sobrinha que Ah, se formou lá do Espírito Santo, e ela pensava em geriatria e tal, um pouco dessa lógica, né? O que pode render mais no futuro? E não é que lá as professoras de saúde pública, desde o primeiro momento, os estudantes já vão para as unidades públicas de saúde, se enfrentam com a vida do povo. E aí ela foi convencida, no processo de formação dela do curso de medicina, a fazer pediatria, porque é o que mais estava puxa. precisando. Olha só que visão pública importante, Dom Roberto. Então, assim, eu quero dar esses testemunhos e falar dessas questões para ver justamente que a gente pode fazer a diferença em vários espaços em defesa desse sistema, para que outras pessoas também percebam que é isso que o senhor falava. Sem saúde, a gente não acontece na história, não faz um caminho, e essa dimensão coletiva da saúde pública, né, também precisa ser cada vez mais resgatada. Como que se falava mal, e claro, muitos problemas a saúde pública tem, mas quem frequenta alguns planos de saúde sabe também da burocracia, sabe do custo que tem e muitas vezes da E na hora frustração, H, você quando não, mais não precisa. tem. Exatamente. Não Então, tem. é essa a questão que a gente também está aqui, de uma forma profética, no nosso próprio programa, falando a respeito, né, dessa possibilidade que a gente está aqui construindo. Que bom, então, olha, Dom Roberto, como o último dia é dia 7, nós estamos com uma inscrição para um curso sobre cartas da Igreja e compromisso socioambiental da fé pela Comissão Brasileira de Justiça e Paz, né? Uma introdução ao ensino social da Igreja. É um curso de extensão universitária de 120 horas para 300 Oh, que ótimo. pessoas. Então eu Oh, queria muito bom. aproveitar para divulgar também esse programa hoje, dia 4, mas até segunda-feira, então vamos gravar aí quem era pastor da saúde. E o que, que nós estamos chamando, Dom Roberto? Cada um tem que se inscrever no link que a gente vai disponibilizar no bate-papo desse nosso programa individualmente, né? Porque tem que colocar seus dados para depois a certificação sair. Mas o que a gente quer? Que sejam de 3 a 5 pessoas de cada território. Porque a gente acredita que quando a pessoa estuda junto, porque a gente vai trabalhar com Claro. videoaulas, É um né? Vai ser só aprendizado. É um um aprendizado encontro por comunitário. mês que vai ser de todo mundo junto, né? Mas depois esses encontros de estudo são sempre no seu território, que também pode ser presencial e que pode ser virtual também, mas de forma que a gente tenha grupos, né? E eu estou muito feliz porque lá da Paraíba, por exemplo, uma pessoa me falou: olha, eu me inscrevi. Agora, aí eu perguntei para ela assim, mas você sabe que nós temos que ter de 3 a 5 pessoas? Ah, peraí, deixa eu ler de novo. É mesmo, e não é que aquela pessoa foi e conseguiu mais outros 4 para poder fazer junto. Então, assim, nessa dimensão também, sabe, Dom Roberto, é um esforço que a gente está fazendo.
para que a gente possa ter cada vez mais as pessoas bebendo diretamente da fonte, das encíclicas, e a gente, assim, poder fazer a travessia desse tempo tão desafiador que temos, né? De tanto negacionismo, tanta falta de valorização daquilo que historicamente nós conquistamos, né? É, E por isso, eu então, a resumo importância isso disso. com Ah, dignidade humana. Quando a pronto. gente perde noção do que é a dignidade humana, se aceita qualquer coisa. E É o não desafio de podemos. nossos tempos, né? Eu vi o processo na Alemanha e me ensinou várias coisas. Primeiro, que ultradireita não é direita. Quem não aceita a democracia, a Constituição, o Estado de Direito, não pode estar no convívio político. Segundo, a Conferência Episcopal se posicionou claramente. Não podemos Exatamente. votar nessa opção. Não é uma opção para. Podemos conviver direita, esquerda, e é saudável, salutar, Sim, as salutar. diferenças, as O opiniões, as pluralismo, ideias, mas dentro da a democracia. liberdade de expressão, de pensamento, tudo. Agora, querer arrebentar com aquilo que é os pilares da civilização, como é a Não dá. democracia, um pilar, não podemos. Mesmo porque falar do SUS é falar também de educação, de democracia, de participação, de sinodalidade. É isso. É isso que faz crescer a pessoa humana. Se No fundo, no fundo, encontrando, no se fundo, pode crescer, o né? Mesmo que verdadeiro tenha, sentido né? da política vem de polis, cidade. Aprender a ser cidadão, tanto no cargo como cidadão, como aquele que vota, fiscaliza. Uhum, Nós temos que elevar o nível da cidadania, sempre uhum, mais, sempre mais. é. E retomar nesse sentido o sentido do coletivo, né? Às vezes, por coletivo remeter algumas ideologias, a pessoa já pensa em coletivização. Não, coletivo é a comunidade, né? É a família. Quando a gente não pensa a família, né, como Eu coletivo, penso o como matrimônio, o aquele. casamento precisa um pensar no outro, não tem jeito, senão a gente Eu não faz o tenho caminho como juntos. ideal do coletivo a comunhão trinitária. Maravilha, Dom É uma Roberto. comunhão de pessoas nas quais cada um fica, conserva, mas cada um vive para o outro e se realiza também no outro. É dizer, dizia Berdayev, o meu programa político é a Santíssima Trindade, que rejeita, por um lado, o totalitarismo, a dissolução no todo, como rejeita igualmente o individualismo. Ninguém se realiza no totalitarismo ou no individualismo. Nos realizamos na comunhão, nos realizamos em comunidade. Caramba, Dom Roberto, que desafio grande esse que você coloca para Sim, nós hoje, hein? Muito bom, muito bom, muito bom. mas eu diria, como é tarde, mas é esta hora que Deus nos chama. E Uhum. depois da noite vem a madrugada e vem o sol. Estamos aí. É a nossa hora, é a nossa hora. Coisa boa. Não, não é a hora do medo, não é a hora digamos, da preguiça ou cruzar de braços, vamos esperar. Não, é uma esperançar, uma esperança ativa, uma esperança que cria sonhos Que e gera bom. liberdade. E, Dom Roberto, por último, um último testemunho aqui, agora de uma coisa completamente diferente. Eu e a esposa fomos, numa programação cultural, assistir Solo da Cana, que é uma apresentação de teatro, né? De um monólogo, vamos dizer assim, aonde quem se apresenta é uma cana, vamos dizer assim. Ela personifica, mas só que é uma cana com uma boa consciência histórica, Dom Roberto. A própria atriz Ah, fez história, né? E traz no texto belíssimo todo uma noção das palavras e ela instiga o público o tempo todo com essas ideias, né, da monocultura, do veneno e do que significa realmente felicidade, alegria e a vida.
E aí ela chamava toda hora: vocês vão ficar aí plantados, porque eu mesmo plantada, eu me balanço com o vento, eu me envolvo. E belíssimo espetáculo. E eu compartilhava ontem à noite com o Padre Que Dário, né? bom. Que é uma verdadeira tradução da ecologia integral do nosso texto base da campanha da fraternidade sobre essa questão. E ela falava, inclusive, que o excesso de cana, seja ela na forma alcoólica, destrói as famílias, mas seja também no excesso do Sim, açúcar, que nos destrói por exato. dentro. Então, É, assim, o açúcar, sim, muito sim. instigante como que essa temática, que às vezes vários setores criticam, É, é, está para além da igreja, e a igreja precisa dialogar com esses setores da arte, da cultura, que dialogam com a gente sim, naquilo que é sim. vital. Eu Mas falei que a apresentação foi um manifesto pela vida, sabe, Dom Roberto? Que coisa claro, linda claro. poder ver isso, Eu né, e ter vejo acesso com a esses esse bens tema da culturais. ecologia integral um, um canal muito grande. Há uma expressão do Papa Francisco, quando está falando de educação e espiritualidade, a sobriedade feliz, Pronto. a medida certa do viver, a pegada ecológica sustentável. Tudo isso é o equilíbrio que devemos guardar para sermos felizes, porque, em definitiva, é, o, um, o ecochatismo não convence a ninguém. Agora, dizer que É somos verdade. bem-aventurados quando cuidamos da criação, quando estamos usando da criação de uma forma moderada para todos, pensando nas gerações que vêm, aí sim nós somos felizes, somos equilibrados, porque não existe nem felicidade nem equilíbrio excluindo a Deus, excluindo os outros, excluindo a criação. Pé no Muito bom. chão e olhar para Deus e o próximo. Que bom, Dom Roberto. Quero agradecer muito essa oportunidade do diálogo, da conversa que tivemos e convidar as pessoas para a próxima semana, um novo diálogo com Justiça e Paz, do Despertar com Justiça e Paz. E nessa semana, dias 9 e 10, estaremos em Brasília, de abril, no Encontro Nacional Presencial do Encantar a Política, né? E nós fizemos esses Ah, mutirões, Dom Roberto, e foram maravilhosos. Nós fizemos um formulário de avaliação, usando aí os meios online, né? Você precisa de ver, Dom Roberto, os testemunhos, quantas ações se fizeram e estão sendo feitas agora, porque toda aquela formação do último mutirão em defesa da Casa Comum agora está repercutindo também no aprofundamento e no fortalecimento da própria campanha da fraternidade desse ano, né? Então, queria terminar com esse pedido de oração, de reza, de acompanhamento, né? Para que a gente possa encontrar bons caminhos, porque o projeto Encantar a Política é um projeto permanente, na verdade, né? E, ao mesmo tempo, a gente poder ter luzes para, com sabedoria, fazer o caminho da superação, construir mais diálogo, fortalecer a democracia, tentando fortalecer a viver democracia. a política melhor, está ali tão bem descrita no capítulo 5º da Fratelitude, né? Dom Roberto, Satélite. muito obrigado. Que a gente possa estar sempre junto aí construindo esses sinais do reino. Valeu, Dom Roberto. Um Um abraço a cada um abraço. e a cada uma que participaram também. E eu vou mandar o card depois para essa divulgação acontecer. Mande também para o pessoal da Perfeito. Pastoral da Saúde, para que eles possam se inscrever também na formação voltada para todos aqueles e aquelas que querem efetivamente ajudar a fazer com que esse reino de Deus aconteça. Tá bom? Isso. Tá bem, Dom Paz Roberto? e saúde para Obrigado. todos e para você Amém. também, meu querido Sua amigo. bênção. Deus Obrigado. abençoe. Amém.